Tudo beleza? Preparados para mais uma aula de física? Hoje falaremos de impulso. Quer saber? Vem comigo! Olha só, o impulso seria um empurrão. Por exemplo, quando uma pessoa for dar um empurrão sobre outra sentada numa bicicleta, como nessa figura aqui, enquanto houver uma força F atuando em um corpo, em uma pessoa, num certo intervalo de tempo, vai haver o impulso. Letra I. Então, é muito simples pensar que um empurrão, quanto maior a força que você der sobre a outra pessoa, por exemplo, sentado na bicicleta, e quanto maior o tempo em que você aplicar essa força sobre a pessoa, maior vai ser o empurrão, maior vai ser o impulso. Então, definimos impulso como sendo produto da força pelo tempo. Note que essa é uma fórmula, uma expressão vetorial, porque à medida com que você empurra, colocando uma certa força num objeto, então o impulso vai estar também naquele sentido e naquela direção. Está aqui, ó, grandeza vetorial. Mesma direção e mesmo sentido da força, o impulso. Beleza? Bom, a unidade de impulso é a unidade de força multiplicado pela unidade de tempo. A unidade de força é o Newton e a unidade de tempo é o segundo. Portanto, Newton vezes segundo, ou simplesmente Newton segundo, é a unidade de impulso. Ou quilogramas metro por segundo, já que o Newton, que é a unidade de força, é quilogramas vezes metro por segundo ao quadrado. Seria massa vezes aceleração. E multiplicado por segundo, que é a unidade de tempo, esse aqui corta com um desse aqui, sobra simplesmente quilograma metro por segundo. Ok? Se nós tivermos uma força variável, como nesse gráfico aqui, ó, nesse exemplo, nós teremos que a área abaixo da curva nos fornecerá o impulso. Então, quando tivermos uma força variável, por exemplo, alguém está empurrando outra pessoa com uma força que cresce de 0 até 20 newtons e demorando 4 segundos. Pergunto, qual é o impulso? É você pegar 20 vezes 4? Não é 20 o tempo todo, certo? Ele vai começando a empurrar com 1, 2, 3, 4, 5 até 20 newtons. Então o que você tem que fazer? Fazer a área. Calcular a área no caso desse triângulo. E isso vai fornecer o impulso. Então vamos fazer aqui. O impulso nesse caso vai ser então a área de um triângulo, base vezes altura dividido por 2. A base é 4, a altura é 20, dividido por 2. Isso vai dar para a gente 40 newtons segundo. Ok? É só isso, 40 newtons segundo. Teorema do impulso. Vamos ver que quando você tem a segunda lei de Newton, força resultante é o produto da massa pela aceleração, e temos que a aceleração é igual à variação da velocidade com o passar do tempo, lembrando que isso é uma fórmula vetorial, assim como a força resultante também é uma fórmula vetorial. Então nós temos essas duas expressões e substituindo uma na outra, nós teremos o seguinte, que a força resultante vai ser igual ao produto da massa pela variação da velocidade com o passar do tempo. Colocando esse ΔT do lado esquerdo da igualdade, multiplicando a força resultante, nós teremos que força resultante vezes ΔT é igual a massa vezes ΔV. Mas nós temos que ΔV é igual a V menos V0, não é isso?
Então eu posso escrever assim, ó, V menos V0 no lugar do ΔV, ok? Então no lugar do ΔV escrevi assim. Agora o próximo passo é pegar esta fórmula aqui que nós chegamos, força resultante vezes ΔT, e fazer a distributiva da massa, ok? Ficando mv menos mv0, aqui e aqui. E aí nós concluímos definindo a quantidade de movimento como sendo o produto da massa pela velocidade. Nós podemos simplificar essa expressão aqui, que na verdade já é o teorema do impulso, assim, ó, porque força resultante vezes ΔT seria o impulso da força resultante, não é? Aqui seria então a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Bom, chamamos de quantidade de movimento ao produto da massa pela velocidade porque está relacionado ao movimento. Não podemos chamar aquilo de energia cinética, porque já vimos que energia cinética é mv² sobre 2. E ali não temos isso, temos apenas m vezes v. Então batizamos agora como aquele produto da massa pela velocidade com quantidade de movimento, tá bom? E isso é uma grandeza vetorial, quantidade de movimento. E a unidade, inclusive, de quantidade de movimento é a mesma unidade de impulso. Então nós chegamos aqui na expressão que impulso da força resultante é a variação da quantidade de movimento, é o que final menos o que inicial. Tá certo? Vamos a um exemplo. Uma pessoa aplica uma força constante de 200 newtons por 4 segundos nesse ciclista aqui, ó, que está sobre uma bicicleta. Sendo a massa do conjunto bicicleta e ciclista aqui igual a 80 kg, a força aplicada como a resultante, ou seja, essa força que ele aplica aqui de 200 newtons é a força resultante, e também que o ciclista estava parado, ou seja, a velocidade inicial dele era 0 no começo. Qual é a velocidade do ciclista após o empurrão? Tente fazer essa questão, esse exemplo, aplicando aquela expressão que obtivemos, teorema do impulso, anteriormente. Para resolver essa questão, é só nós pegarmos então essa expressão do impulso da resultante, que é ΔQ, que é justamente isso, ó, Q final menos Q inicial. Vamos escrever isso agora. Aqui nós teremos que o impulso da resultante é igual a Q final menos o Q inicial. Mas o Q inicial ele é 0, porque nós não temos velocidade no começo. Lembrando que a quantidade de movimento é o produto da massa pela velocidade. E o impulso é o produto da força pela variação do tempo. Já que a força resultante e a velocidade final vão ter a mesma direção e o mesmo sentido, nós podemos agora retirar esse sinal aqui de vetor, certo? Então nós teremos que a força resultante vezes o ΔT é igual a massa vezes a velocidade final. Substituindo os dados que temos aqui, de força e de tempo e de massa, nós teremos 200 vezes 4 é igual a 80V. Portanto, V igual a 10 metros por segundo. Nós chegamos então ao resultado de 10 metros por segundo para a velocidade final que esse ciclista terá quando for solto após o empurrão dessa pessoa. Então, depois de 4 segundos, o ciclista vai ter a velocidade de 10 metros por segundo. E aí você começa a entender então o que o teorema do impulso diz. Ele diz que existirá uma variação na quantidade de movimento do objeto se sobre ele existir um impulso. Se sobre ele existir uma força resultante atuando
sobre um certo intervalo de tempo. Então isso vai fazer com que haja uma variação na sua quantidade de movimento, uma variação na sua velocidade vetorial, em sua velocidade vetorial, ok? E se o conjunto tivesse 160 kg? Repita este caso aqui que fizemos, essa resolução, para o conjunto, aqui agora de 160 kg, ao invés de 80, aplicando a mesma força durante o mesmo intervalo de tempo. Tente fazer, eu vou deixar aqui nesse exemplo, só que aí você muda de 80 para 160, ok? Façam aí. Beleza? Vamos lá então. Os dados são os mesmos, exceto a massa. Então, aqui nós teremos o que? Eu vou até fazer um Ctrl C, Ctrl V aqui, ó. Vou copiar e aqui eu vou colar. Tirando, é claro, esta velocidade que não vai dar 10. A massa não é 80, certo? E aqui nós teremos o seguinte. A massa então é de 160 kg, ao invés de 80. E assim nós teremos a velocidade igual a 5 metros por segundo. Aí de repente, essa pessoa mais gordinha, o dobro da massa, juntando ela com a bicicleta, né, 160 kg, em relação ao outro, que era de 80 kg, pode falar assim para a pessoa que estava empurrando: olha, você me empurrou com força menor, eu saí com uma velocidade menor, apenas com 5 metros por segundo, e quando você empurrou ele saiu com uma velocidade de 10 metros por segundo. E não é verdade, não é? O que ele está falando. E quem empurrou os dois, um ciclista e outro ciclista, jura que aplicou a mesma força durante o mesmo intervalo de tempo, aplicando então o mesmo empurrão, dando o mesmo impulso. É verdade. Ele deu o mesmo impulso nas duas situações. No entanto, aquele que tem maior massa terá menor variação da velocidade. Certo? É isso. Nós tiramos então algumas conclusões desta aula, como o teorema do impulso, que seria a força resultante aplicada durante um certo intervalo de tempo a um corpo, produzirá uma mudança em sua velocidade vetorial. Claro que isso depende também da massa do corpo. Quanto maior a massa dele, menor vai ser essa mudança em sua velocidade vetorial. Para onde devemos aplicar uma força, por exemplo, se quisermos chutar uma bola nessa direção roxa para fazer o gol, se ela vier daquela outra direção vermelha ali. Imagine só, nesse ponto aqui, no ponto que eu vou escrever gol, eu quero fazer o gol chutando e a bola chegar àquela posição. Eu devo chutar a bola para cá, para aquela direção mesmo, ou mais para cá um pouquinho, ou ainda mais para cá um pouco, ou antes mesmo, aqui assim, ó, uma posição intermediária entre aquela roxa e aquela vermelha, tipo a posição A, seria A, B, C ou D. Qual seria a posição, a direção que eu deveria chutar a bola para ela chegar até aquele ponto ali? Se você respondeu direção A, você acertou. Mas para entender isso e provar para justamente onde eu devo chutar, com que intensidade de força, por quanto tempo, ou seja, qual impulso que eu devo fazer, você deve compreender então essa expressão e você deve analisar no plano bidimensional. Mas isso já é assunto para outra aula. Veremos isso posteriormente nas aulas ao vivo,
fazendo questões e também nas aulas de teoria, como nessa aula gravada, ok? Até lá! Acabou, pessoal! Essa frase é minha. Sai pra lá, meu chapa! Deixa o astro fazer isso! Acabou, pessoal!